Vamos agora então dar início ao capítulo 4 do nosso curso e falar da conversão de energia propriamente dita. Nessa parte de conversão de energia, nós vamos tentar calcular a força eletromagnética em conversores. A força ocorre quando o meu conversor tem um movimento de translação, assim como conjugado ocorre quando o meu conversor tem um movimento de rotação. Em geral, nas máquinas elétricas são rotativas. Então, o conjugado é muito importante para entender o movimento das máquinas rotativas. Para a gente chegar na expressão da força ou do conjugado, a gente precisa definir o que é energia armazenada no campo magnético. E para definir a energia armazenada no campo magnético, nós vamos usar o princípio da conservação da energia. Nessa aula, então, nós vamos falar sobre esse princípio da conservação da energia, vou definir a energia armazenada no campo e vamos definir uma coenergia que nada mais é do que uma mudança de variáveis que facilita a análise e o cálculo da força e do conjugado. Falar do princípio de conservação da energia é muito simples. Por quê? Porque todos conhecemos, a energia que entra num determinado sistema, ela sai em forma de calor, nas perdas, ou varia a energia armazenada no sistema. Então, a equação que define a conservação da energia de entrada é igual a energia de saída, mais energia perdida, mais a variação da energia armazenada. O nosso sistema é um sistema eletromecânico. Então, eu posso dividir essa caixinha em 3 caixinhas parecidas, aonde eu tenho um sistema elétrico, eu tenho o meu sistema mecânico e o ponto onde acontece o processo de conversão eletromecânico, que eu chamo de campo de acoplamento. Então, esta equação de conservação da energia vale para o sistema elétrico. A energia elétrica de entrada vai ser igual à energia elétrica de saída. A energia elétrica de saída é exatamente o que eu estou botando dentro do campo de acoplamento. Mais as perdas elétricas, mais a energia armazenada, ou a variação da energia armazenada. Mesmo acontece com o meu sistema mecânico. A energia mecânica de entrada no meu sistema mecânico, que nada mais é do que a saída do campo de acoplamento, ela vai ser igual à energia mecânica resultante, mais as perdas, mais a variação da energia armazenada. E o que nos interessa é o que acontece aqui, no campo de acoplamento, aonde eu digo que a energia elétrica de entrada vai ser igual à energia mecânica de saída, mais as perdas, mais a variação da energia armazenada. A gente viu no exemplo do transformador que existem perdas, é claro, no campo de acoplamento, perda de histerese, perda por corrente de circulação. E no nosso exemplo do transformador, a gente pegou essas perdas e transformou ela numa resistência, ou seja, diz que a gente pode representar as perdas do campo de acoplamento como sendo uma parcela das perdas elétricas. Como essas perdas não interferem em nada nesse processo de conversão eletromecânica, nós vamos considerar que essa hipótese é válida, eu posso tirar as perdas, eu não perco nada na minha análise, e eu transformo esse meu sistema em um sistema que a gente chama de sistema conservativo. Nesse sistema, a energia elétrica de entrada vai ser igual à energia armazenada, ou a variação da energia armazenada, mais a energia mecânica. Vamos lá então, vamos parar de falar de uma caixinha preta e tentar entender essas 3 caixinhas num sistema de excitação simples em translação. É excitação simples porque é uma única bobina que está excitando e está em translação porque eu estou permitindo que esta parte móvel se desloque em x. X igual a 0 ou x igual a qualquer valor para esse meu conversor aberto. A gente vê facilmente os 3 sistemas. O sistema elétrico, o sistema mecânico, aonde eu defino, por exemplo, uma mola, uma constante K, um coeficiente de atrito com coeficiente D, uma massa M dessa parte móvel da mola. Então, eu tenho o sistema elétrico, eu tenho o sistema mecânico, e evidentemente o campo de acoplamento é aquele campo que vai surgir da força magnetomotriz produzida nessa bobina, que vai concatenar a parte móvel ou a parte mecânica do meu sistema. Então, sistema elétrico, sistema mecânico e o campo definindo o
campo de acoplamento. Como é que são as equações, né? A equação que rege a parte elétrica, as equações elétricas, elas são muito fáceis, né? Porque ela define sempre que a tensão aplicada vai se opor duas quedas de tensão. Lei de Ohm, uma queda de tensão resistiva, e a variação do fluxo concatenado do tempo. Esse fluxo sempre podendo ser dividido em fluxo que magnetiza, ou que concatena a parte móvel, e o fluxo de dispersão. Eu não quero uma equação de tensão, eu estou querendo analisar a energia de entrada e saída. Lembrando que a energia é sempre a integral da potência no tempo. Se eu multiplicar essa equação por I e integrar no tempo, eu vou ter uma energia, uma equação de energia. Então, a energia elétrica de entrada naquele meu sisteminha elétrico vai ser, evidentemente, a integral de VI dt. Aí, integrando tudo aqui, a gente consegue observar facilmente uma energia perdida no sistema elétrico, uma energia armazenada na indutância de dispersão e a energia que eu estou mandando para o campo de acoplamento, ou seja, a energia de entrada do meu campo de acoplamento vai ser igual à integral de I d lambda. Eu posso fazer a mesma análise para o sistema mecânico. A equação que rege o movimento da minha parte móvel, do meu conversor, vai ser que a força resultante será igual a massa vezes a aceleração. E quais são as forças que podem atuar nesse nosso sistema? Eu botei 3 forças naquele nosso sisteminha. Eu botei a força elétrica, que vem do campo de acoplamento, eu botei a força da mola e eu botei a força de atrito. Eu posso, eventualmente, ter uma quarta força, que seja uma força que seja independente da posição, né? Eu posso ter uma cordinha puxando aquela parte móvel, por exemplo, independente de x. O fato é que eu consigo escrever uma equação relacionando a força elétrica com todas as forças. E eu posso transformar essa equação de força numa equação de energia ou de trabalho, integrando a força no deslocamento. Quando eu faço essa integração da força no deslocamento, a gente obtém que a energia mecânica que sai do campo de acoplamento vai ser igual à integral da força eletromagnética vezes o deslocamento infinitesimal dx. Bom, com essas duas equações e voltando à nossa equação, botando a nossa equação de conservação da energia na sua forma diferencial, ou seja, variação da energia elétrica, o diferencial da energia armazenada e mais o diferencial da energia mecânica, aonde 2 desses termos já foram definidos pelo princípio da conservação da energia. A energia elétrica que está entrando no meu campo de acoplamento é I d lambda, e a energia de saída do campo de acoplamento vai ser a força elétrica dx. O que eu quero agora é calcular quanto que vale a minha energia armazenada. E tem um ponto que é muito fácil de você determinar a energia armazenada, que é quando o meu conversor está parado. Ou seja, se eu estiver numa posição x qualquer, vamos dizer, posição x igual a A, conversor aberto, qual seria a energia armazenada nessa situação? Ora, eu posso tentar calcular essa energia de uma maneira gráfica. E é super fácil de fazer isso. Olha, se eu estou em x igual a zero, dx igual a zero. Desculpa, x igual a A, né? Se dx igual a A, a energia mecânica é igual a zero. Portanto, toda a energia elétrica que eu botei no meu sistema se transformou em energia armazenada. Ou seja, num ponto x igual a A, a energia armazenada vai ser igual a I d lambda. Ora, integral de I d lambda nada mais é do que a área da minha função I em função de lambda. Certo? Portanto, esta área desse triângulo, e quando x igual a A, observe que o grosso da relutância é o entreferro, a relutância é linear, portanto a gente pode considerar uma relação linear entre lambda e I para x igual a A. Se eu quiser fazer a mesma análise no outro ponto onde x igual a zero, a grande diferença será simplesmente que a minha relação entre lambda e I não será mais uma relação linear, eu terei um sistema não linear, mas a energia vai continuar sendo a integral de I d lambda, porque ele está parado em x igual a zero.
Portanto, se eu tenho uma expressão que relacione I em função de lambda, basta eu integrar essa minha função em função da minha variável de integração lambda, que eu consigo calcular quanto que vale a energia armazenada. Olha só, para que a gente consiga quantificar, né, vamos tentar calcular qual é a energia com aquele meu conversor aberto no núcleo e qual a energia no gap. E aí, o que eu faço? Eu faço que a energia armazenada vai ser, como a gente viu, né? Ele está aberto, está parado, vai ser integral de I de lambda. Eu sei calcular I, porque eu sei a lei de Ampère. Sei também que tem dois Hs diferentes. O H no núcleo bem pequenininho e o H do gap bem grande, por causa que a relação entre o mesmo B, um é μ0μr, o outro é só μ0. Eu sei quanto que vale d lambda, porque d lambda é n de φ e φ é a de b. Então, juntando essas duas equações aqui, a gente vai ter que a energia armazenada vai ter uma parcela no núcleo e uma parcela no gap. A parcela no núcleo é o volume do núcleo, que é o comprimento vezes a área, vezes a integral de HdB. A parcela do gap vai ser o volume do gap, G vezes A, vezes a integral de HdB. Este H do gap, grande, este H do núcleo, pequeno. Vamos ver um exemplo numérico. Eu digo que naquela minha bobina está passando 15 A, eu tenho uma relação entre B e H no meu material que considero linear até 1 Tesla, e eu tenho o comprimento do núcleo, o comprimento do gap e a área do núcleo do gap. Olha só, eu posso ter que essa minha relação não seja uma relação, pode não ser uma relação não linear. E a área da minha curva BH vai ser dada no núcleo por essa áreazinha aqui, não é? Essa área que a gente viu. Portanto, para calcular, nesse nosso exemplo, qual será a energia armazenada, eu calculo a força magnetomotriz, a relutância do núcleo do gap, eu calculo o fluxo. Calculado o fluxo, eu consigo calcular a densidade de fluxo, eu consigo calcular, ora, a integral de HdB, os dois sistemas, né, porque B ficou menor do que 1, são lineares, portanto é volume vezes B ao quadrado sobre 2 vezes μ, sobre μ. O outro no gap é B ao quadrado sobre 2 vezes μ0. O que é bom de perceber é que no núcleo a minha energia armazenada é muito menor do que no gap. O grosso da energia está armazenado no gap. Para fechar, a gente vai calcular quanto que é a coenergia, e como eu falei, é só uma mudança de variáveis. Eu defino coenergia, WA', como somado com a energia dá o produto lambda I. Portanto, se a energia para x igual a zero era esse triângulo, a coenergia vai ser este. Da mesma forma, para x igual a, se a energia era esse triângulo, a coenergia é isso aqui. Veja, coenergia para x parado vai ser igual a lambda DI, a minha variável de integração na coenergia passa a ser a corrente, o que vai ser bastante útil na análise que nós vamos prosseguir. Era isso que eu queria falar nessa aula, agradeço muito a atenção e até a próxima.